Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui Erasmo Romão, comandando mais esse Vasco 10 do dia 4 de junho, nesta quarta-feira. Mais um vídeo de análise aí do Vasco da Gama, pegando fogo. Se você não conhece nosso canal, se inscreva aí. Se você não for inscrito, deixa aquele like, seu comentário com seu nome, para que a gente no final possa deixar aquele abraço para você. Isso é muito importante para a gente. Siga a gente também no Instagram, @Vasco10RD, @Vasco10RD. Estamos aí para mais um vídeo de análise. Eu, você, meu amigo Gilson Santos. O assunto do momento, olha a bomba. O Vasco vem tentando renovar o contrato do goleiro Léo Jardim. Já uma novela que se prolonga aí desde o início do ano. E agora, né, eles só recusavam as propostas do Vasco, né? E agora resolveram se manifestar, né? Eu digo o empresário, o staff, né? Do empresário do jogador e o próprio jogador. E para nossa surpresa, olha, os caras estão pedindo uma grana bonita, mas bota a grana bonita nisso aí. Eu quero chamar já o Gilson Santos. Ô Gilson Santos, meu querido, desenrola esse assunto aí, diz que é história da carochinha. Conta alguma coisa aí para aliviar o coração da torcida vascaína. Olá, Erasmo! Olá, você que está chegando a Vasco 10. E Erasmo, vamos voltar a falar aqui sobre a situação contratual do goleiro Léo Jardim. No último programa, nós falamos que, de acordo com o CEO do Vasco da Gama, Carlos Amodeu, a situação caminhava para um desfecho feliz entre o goleiro e o Vasco da Gama. Pois é, o Vasco pela quarta vez fez uma proposta ao goleiro que não aceitou na figura do seu staff. Léo Jardim não chegou a um acordo com o Vasco, que fez uma proposta de R$800 mil mês. Somados aí às suas luvas, o goleiro receberia aí na faixa de R$1 milhão por mês no Vasco da Gama por um contrato de 3 anos. Portanto, Léo Jardim não renova com o Vasco, o staff continua irredutível, mas o Vasco entende que consegue resolver a situação. Vale salientar aqui, Erasmo, que desde dezembro de 2024, o Vasco vem tentando renovar com o goleiro, mas o seu staff não abre mão de um salário inferior a R$1 milhão. Léo Jardim seria um dos goleiros mais bem pagos do futebol brasileiro. Para que você, ouvinte, tenha uma ideia, o goleiro Cássio é o goleiro que tem o maior salário no futebol brasileiro. Ganha no Cruzeiro cerca de R$800 mil. O goleiro Everson, do Atlético Mineiro, ganha um salário de R$650 mil. O goleiro Rossi, do Flamengo, um salário em torno de R$530 mil. O próprio goleiro do Palmeiras, o Everton, também ganha nessa faixa aí de R$500 a R$600 mil. Portanto, um bom salário oferecido pelo Vasco, e mais uma vez o Léo Jardim não aceita a proposta dos dirigentes vascaínos. Agora, Erasmo, o Vasco tem a prerrogativa de ter no contrato do Léo Jardim, que vai até dezembro de 2025, uma cláusula contratual em que, se o goleiro cumprir 50% dos jogos no ano, o Vasco renova automaticamente o seu contrato. Mais 2 ou 3 partidas pelo Vasco da Gama, Léo Jardim atinge essa marca e, de acordo com o seu contrato, o Vasco pode sim fazer uma renovação automática. De acordo com a lei brasileira, o Léo Jardim, 6 meses antes de vencer o seu contrato, que vence agora em dezembro de 2025, já pode estar assinando um pré-contrato com uma outra equipe. Portanto, a partir de junho, se essa situação não for resolvida, já estamos no mês de junho, o Léo Jardim já pode sim assinar um pré-contrato com uma outra equipe. É uma novela, Erasmo, uma novela que se arrasta. O
a situação do jogador já provoca um desgaste na relação com o torcedor vascaíno, mas vamos ficar aí na expectativa aí de nos próximos dias o Vasco ter um desfecho feliz com o seu goleirão. Tá certo, Erasmo? É nítido, gente, que há problemas aí com o empresário, com Paulo Pitombeira, há problemas aí, e agora eu entendo porque o Carille chegou a São Januário, como o Carille chegou a São Januário. Porque de um dia para o outro o Vasco recebe um não, o Vasco estava tentando o Renato Gaúcho, e no outro dia já acerta com o Carille, né? Então, entendi aí. Pitombeira, né, que tem alguns jogadores seus aí no Vasco da Gama, ele colocou um Carille, né, ele representa também o Carille, botou no Vasco para o cara ficar empregado pelo menos nesse primeiro semestre, o que aconteceu, né? Agora, a situação do Léo Jardim complica muito, até porque a sua imagem diante da torcida. Porém, o Léo Jardim tem uma sorte. A sorte do Léo Jardim é que o Vasco tem mais um jogo nesse período, na semana que vem, né, no dia 12 de junho, dia do namorado, cara, é isso mesmo? Olha, a vida do Vascaíno é sofrida, vai ser complicada para a Vascaína. Não quero ver o Vascaíno acompanhar esse jogo. Olha só, Vascaíno, eu quero saber qual o jeito que você vai dar na sua namorada para acompanhar o jogo desse dia 12 contra o São Paulo. Me conta aí o que eu preciso arrumar para conseguir ver esse jogo, porque olha, a mulher aqui já falou que não tem negócio, não tem Vasco, e aí, parceiro, eu não sei o que eu vou fazer. Eu preciso de sugestões, me ajuda aí, porque marcar o jogo do Vasco para o dia 12, dia dos namorados. Ah, coração sofredor. Agora, o detalhe é que o Léo Jardim vai jogar esse jogo longe de São Januário, não vai sentir aí o calor da torcida, não vai sentir, porque a torcida está muito chateada com o Léo Jardim, e depois disso vem mais 30 dias. Depois desses 30 dias, eu não sei se o Léo Jardim vai continuar ou não, né? Não sei, o assunto vai esfriar, de repente ele renova e o assunto esfria e fica tudo bem, mas se esse jogo contra o São Paulo fosse em São Januário, ia ser complicado para o Léo Jardim, né? Vamos ver aí, né? E o Vasco da Gama, cara, o Vasco da Gama tem um histórico com goleiros interessante, né? Porque o Vasco forma goleiros, ou o Vasco revela goleiros de alguma forma, e o Gilson Santos vai contar a história aí da relação do Vasco com o gol. Olha, Erasmo, ao longo da história o Vasco teve grandes goleiros: Barbosa, Acácio, Carlos Germano, Elton, Fernando Praz, e todos passaram pelo Vasco e o Vasco continuou. Todos tiveram a sua importância, o próprio Mazzaropi. Então, o Vasco não pode ficar refém do goleiro Léo Jardim. O Léo Jardim tem a sua importância dentro do grupo, foi um goleiro que se identificou rapidamente com o Vasco, que tinha uma carência desde a saída do goleiro uruguaio Martins Silva, e ele chegou ao gol do Vasco, acertou ali a posição e é um nome importante no Vasco. Agora, o Vasco não pode ficar refém do Léo Jardim, muito menos dos seus empresários. E de acordo aí com informações de bastidores, o seu empresário Paulo Pitombeiras está criando dificuldades, porque ficou de biquinho por conta da contratação do Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um técnico empresariado pelo Berlusconi, e segundo o que consta é que o Paulo Pitombeiras se sentiu desprestigiado e por conta disso está sendo irredutível com as propostas feitas pelo Vasco ao goleiro Léo Jardim. A proposta do Vasco, uma proposta muito boa, seria um dos goleiros mais bem pagos do futebol brasileiro e naturalmente de toda a América do Sul. E o seu empresário permanece irredutível, não querendo assinar com o Vasco. Olha, há rumores de que o goleiro tem sido flertado aí pelo Palmeiras,
tem sido monitorado pelo Porto de Portugal e até mesmo o rival Fluminense já anda aí monitorando a situação do Léo Jardim. É um imbróglio que se arrasta aí desde dezembro e que o Vasco precisa resolver logo. A parada para o Mundial está chegando aí, vai aí abrir as portas, as janelas de contratação e, se não renovar, o Vasco tem que ir rapidinho ao mercado, contratar um novo goleiro e até mesmo dar oportunidade aí para o Daniel Fusato, que quando teve oportunidade no Campeonato Carioca, jogou bem, não comprometeu e, se o Léo Jardim não assinar, o Vasco tem que andar para frente e resolver essa situação o quanto antes, Erasmo. Galera, eu lembro muito bem de 2009, do Fernando Praz, que vem de Portugal, né? Pouca gente conhecia, e o Fernando Praz virou uma liderança aí do Vasco, campeão da Copa do Brasil, né? Um grande nome aí que reergueu o Vasco naquela época de 2009, 2010, 2011, 2012, né? Fernando Praz, veterano, fez um grande histórico, né? Aí no Vasco da Gama. O Vasco ele forma talentos, né? Vários, como o Elton aí, que foi um jogador formado no Vasco da Gama, ou ele levanta o goleiro. O Acácio veio do Serrano, parceiro. Eu lembro, um time pequeno, né? E assim, veio pro Vasco e o Acácio cresceu de uma forma magnífica, né? Como representou bem o time do Vasco, o excelente Acácio. Aí eu fico imaginando o Léo Jardim pedindo essa soma louca, né? E imagina se o Léo Jardim fosse campeão de alguma coisa pelo Vasco. Imagina o que esse cara ia pedir, né? Não sei, cara. Vamos ver se o jogador se acerta com o empresário aí para tentar renovar. Se não, gente, tem outros goleiros aí, cara. Eu vou mostrar os melhores momentos aqui do Fusato, hein? Fusato já passou por seleção brasileira, hein, galera? Então, preste atenção. O Léo Jardim, a grande vantagem do Léo Jardim é que ele não dá espaço, tá? Ele não dá brecha. Então, essa é uma grande vantagem. Se der brecha pro Daniel Fusato ou um outro goleiro, né? A gente tem um goleiro promissor aí que está nessa transição base profissional, que é o Felipe Gabriel, né? Então, assim, não dá espaço não, porque os homens vêm tão doidos para tomar essa vaga aí e se fixar no gol vascaíno, tá bom, galera? Olha só, quero deixar um grande abraço. O abraço do dia hoje é para Raíssa Paz. Raíssa Paz é jornalista, né? Me ajudou muito lá no Universo Vasco, né? Nos programas que a gente fazia lá no Universo. Era minha repórter, né? Fantástica. Raíssa, um grande abraço para você. Saudades, qualquer hora aparece aí nas nossas redes sociais aí, para a gente fazer alguma coisa junto, você trazer alguma reportagem para a gente aqui. Será um prazer imenso. Tá bom, galera? Segue a gente aí no YouTube. Se não for inscrito, se inscreva. Participe comentando, porque aí eu deixo aquele abraço para você. Fala de onde você está, sua cidade, o que você está achando do momento do Vasco da Gama. Segue a gente no Instagram, @Vasco10RD. Né? E aí participe, aí compartilha, né, nossas postagens com os amigos, nos grupos de WhatsApp, com a família, para que o nosso canal Vasco 10 cresça, né? E você parte importante nesse negócio aí, tá bom, galera? A gente volta a qualquer hora, né? Ou amanhã, com mais notícias, mais análise do Vasco da Gama. Um grande abraço. O Vasco é pra quem acredita.